Narciso, acabou de falar sobre investir nos colaboradores, mas o facto é que muitas vezes isto não acontece. Poderia então dizer-nos o que é que leva os empreendedores a não investirem nos seus colaboradores? Há muitas razões que levam um empreendedor a não investir nos seus colaboradores. Eu penso que uma das razões é a questão de ambição, querer ganhar mais e sem pensar a fonte deste ganho, porque os colaboradores são o capital humano, são recursos humanos, são aquelas pessoas que nos ajudam a alcançar os nossos objetivos. E quando a gente está focado, porque há muitas teorias de recursos humanos que estudam relativamente a isso, né? Mas quando a gente está focado simplesmente no lucro, nos esquecemos que o maior lucro que a empresa tem são as pessoas e nós não investimos nas pessoas. O resultado muitas das vezes não é positivo, porque as pessoas depois são desmotivadas, depois insatisfeitas e reduzem a produtividade. Então, eu penso que é falta de visão estratégica. O que as empresas devem fazer mesmo é apostar nos seus recursos humanos para que eles sejam mais satisfeitos, mais motivados e vão produzir mais e, consequentemente, contribuindo para o alcance dos objetivos organizacionais. Então, o lucro fácil é uma das razões. Certo. Por um lado também, esse medo não consiste no facto de eu vou investir no colaborador. Eu invisto e se amanhã caso ele vai embora, se calhar também não é um medo que muitos empreendedores têm em que eu vou investir no colaborador e amanhã ele não vai permanecer comigo para sempre, ou seja, estou a investir no escuro. Olha, o negócio em si, entrar no mundo de negócios, no mundo de empreendedorismo é um risco. E os riscos são subsequentes, melhor dizendo. Agora, há sim este medo, mas dizia um escritor, foge-me agora ao nome, de que entre não investir com medo de um dia o colaborador fugir e depois a empresa continuar num nível baixo e investir com o risco de um dia o colaborador nos deixar, mais vale sempre investir. E eu concordo com isso, porque quando a gente investe em recursos humanos, nós estamos a investir numa pessoa, nós estamos a investir numa família, nós estamos a investir numa sociedade. Então é um risco sim, mas vale a pena. Olha, a título de exemplo, um amigo meu indicou um sobrinho seu que, por favor, Narciso, não sei se tem vagas aí para estagiar, põe só o rapaz aí para estagiar e não sei o que, só para ganhar experiência, tem apenas 18 anos, não sei o que. Eu disse, na verdade, não temos vagas para estágio, mas nós podemos arranjar algumas horas ao dia e ensinar o jovem a aprender algumas habilidades. E eu disse categoricamente, nós vamos ensinar o jovem e até vamos dar alguma formação. Mas agora há uma questão que não se deixou calar. Se ele, por exemplo, um dia ir embora depois de ter competências, que vai embora, mas pelo menos a gente contribuiu, porque no negócio também não é só crescer, nós temos que contribuir. Há pessoas ingratas, sim, mas nem por isso nós devemos deixar de investir no capital humano. Não é risco sim, mas muitas das vezes as pessoas tendem a ficar, ou seja, isso também não é um problema, porque existem mecanismos legais. Como? Eu posso chegar a um acordo com um determinado funcionário e dizer que a empresa vai pagar uma formação de X durante X tempo. E tu, obrigatoriamente, vais trabalhar conosco esse tempo. E o colaborador vai assinar e, obrigatoriamente, nesse tempo, e principalmente, se for um tempo do contrato, vai ter que permanecer conosco, porque isso é para além do contrato, vai ter que permanecer conosco enquanto vigorar aquele período. Isso acontece muito com algumas universidades. Eu, por acaso, recebi uma proposta de uma universidade para fazer mestrado no exterior do país e eu tinha que trabalhar para eles durante 4 anos obrigatoriamente. Pronto, eu não aceitei porque tinha alguns projetos pessoais e também já tinha um mestrado em execução aqui. Só por isso não aceitei, porque eu seria docente naquela instituição durante 4 anos obrigatoriamente. E amigos meus que foram e obrigatoriamente estão naquela instituição. Depois de 4 anos eles podem querer continuar a sair. Então não é medo nenhum, há mecanismos legais sim que salvaguardam os direitos da empresa. Certo. Ou seja,
apesar do risco, temos então de investir no colaborador, não é? Porque estamos a contribuir para a sociedade, independentemente dele amanhã não permanecer na empresa. O importante é que o Narciso contribuiu para a evolução deste colaborador. Amanhã pode estar numa outra empresa, mas vai lembrar-se sempre: se eu estou aqui é por causa do fulano que deu-me esta formação, que deu-me esta instrução. E já agora, Narciso, lidar com recursos humanos não é fácil. Não é fácil, é necessário ter muita inteligência emocional. Estamos a falar das soft skills. Muitas vezes o trabalhador chega e não sente-se bem, muitas das vezes não vai trabalhar por N desculpas, como já estamos habituados, porque choveu, porque não tem táxi. Então, como é que nós devemos contornar estas situações? Exatamente. Lidar com recursos humanos é a coisa mais difícil do mundo, porque o ser humano é um ser vir a ser, né? É um ser que em psicologia chama um indivíduo único e é um ser complexo, de facto. E nós, como gestores de recursos humanos, nós temos que ter certas competências de relações humanas para podermos dar conta da situação. Existem uma série de fatores que fazem com que as pessoas sejam desmotivadas e as pessoas não tenham comprometimento e o nível de absenteísmo possa ser mais concentrado. Prontos, mas agora isso depende muito das condições que a empresa oferece. De facto, a inteligência emocional é muito importante, mas nós temos que perceber, como gestor de recursos humanos, o porquê que o trabalhador, que antes era um trabalhador sempre presente, era um trabalhador assíduo, agora é um trabalhador que sempre falta, é um trabalhador que está cheio de desculpas. Muitas das vezes isso pode acontecer pela falta de motivação ou satisfação, né? Agora, nós temos que ter a capacidade de poder, né, discernir até que ponto esse trabalhador está a representar esse tipo de comportamento. Por exemplo, eu sendo gestor de recursos humanos, eu tenho um trabalhador que sempre chegava à hora, apresentava os trabalhos a tempo e hora, e de repente o trabalhador agora falta, chega tarde. Eu não posso tomar decisões disciplinares. Logo, pela primeira, eu tenho que sentar com o trabalhador, perceber o que é que se passa. Há patrões que o trabalhador atrasa, começa a ofender logo, põe logo falta. Mas eu, como gestor de recursos humanos, estamos a falar de gestão de pessoas. Eu tenho que saber, provavelmente não tem táxi, provavelmente choveu. Realmente a chuva não pode ser sempre justificativa, mas há quem da sua casa até a estrada principal para pegar táxi são quilômetros e tem que passar de canoa, muitas das vezes. Então nós temos que sempre saber o porquê que certos comportamentos estão a ser manifestos, que anteriormente não eram. Agora, para concluir a sua questão, a empresa deve criar condições motivacionais para que o trabalhador sinta-se bem com o seu próprio trabalho. E a inteligência emocional aí emprega-se, porque a inteligência emocional tem a possibilidade da gente avaliar comportamentos e depois usar melhores soluções para a resolução desse conflito, porque o indivíduo que tem inteligência emocional deve ter empatia, deve colocar-se sempre no lugar do outro, deve ter não somente o autoconhecimento, mas deve ter também identificar a origem de certos comportamentos de outras pessoas. Então, nós temos que saber que estamos a lidar com pessoas. Mas agora, uma grande falha em gestão de recursos humanos, eu penso que não consiste na execução do trabalho quando o trabalhador já é nosso trabalhador. Isso existe muito. O grande problema de recursos humanos está na contratação. Nós, muitas das vezes, escolhemos pessoas certas nos lugares errados. Na contratação, a gente às vezes contrata alguém por ser filho do fulano. Não se faz um recrutamento e seleção rigoroso, não se faz uma provisão em termos de subsistema de recursos humanos rigorosa, e isso depois nós desperdiçamos muito dinheiro em função de uma contratação errada. Agora, qual é a solução? A solução é que as empresas
passam a adotar a análise do perfil comportamental, que nos dá informações. Há softwares que fazem isso, que nos dão informações do possível comportamento futuro de um determinado trabalhador. Nós, muitas das vezes, muitas empresas, quando querem contratar um trabalhador, preocupam-se mais em termos de competências ligadas ao conhecimento, em termos de competências técnicas, em termos de habilidades, do saber fazer, do conhecer, mas se esquecem do ser. A maior parte das empresas contratam trabalhadores em função do conhecimento que têm, mas despedem os trabalhadores em função do mau comportamento. Então, a questão comportamental deve ser avaliada antes de uma determinada contratação. É muito importante isso, porque isso depois vai determinar o sucesso ou insucesso, né, do trabalhador no seu local de trabalho. Há vários exemplos com relação a isso. Eu penso que teremos mais tempo de abordarmos sobre assuntos de recursos humanos, mas é muito importante a gente ter empatia e é muito importante conhecer a pessoa com que a gente quer contratar. Certo.